Pois bem, voltamos com a nossa sessão dessa quinta-feira pela manhã e continuando com a pauta. Agora o item 87, relatoria do conselheiro Luciano Bernatti. O tema é restituição, imposto de renda na fonte de restituição. A recorrente é Metaplan Consultoria. Por favor, Luciano, faça um breve relato e vá ao voto. Perfeito, perfeito. Trata-se de um recurso voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que reconheceu a procedência parcial da impugnação apresentada pela contribuinte em virtude de auto de infração por falta de recolhimento de imposto sobre a renda retido na fonte, 2003-2004, em virtude de pagamento sem causa ou beneficiário não identificado. Bom, a contribuinte ela sofreu fiscalização junto com outras empresas que fazem parte do grupo comercial, inclusive uma delas é sócia, né, e ela, em virtude dessa fiscalização, foi constatado, então, esses pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado. A contribuinte apresentou a impugnação, na impugnação ela alegou, em síntese, fiscalização abusiva e cerceamento de defesa, forma e em virtude da forma e da quantidade de documentos que foram requeridos, seria a fiscalização abusiva, alega ela que foram 125 caixas de documentos, né, e pelo fato de, além disso, houve duas frentes de fiscalização, uma pela Corregedoria da Receita Federal e outra por um grupo de agentes fiscais da Receita, ou seja, isso foi a alegação dela, né? O cerceamento de defesa se daria em relação ao fato de que ela não teve acesso à plenitude dos documentos para efetuar a sua defesa, né, para constituir sua defesa. Alega ainda na impugnação, alegou na impugnação, que não houve identificação adequada do fato gerador, pois não se tratava de pagamento sem causa, mas sim de distribuição excessiva de lucros. Alegou também que houve a utilização de informações e documentos de anos sobre os quais a decadência já haveria operado, ou seja, os fiscais eles vêm analisando a questão da distribuição de lucros ou dos pagamentos, né, a partir de 99, sendo que o auto de infração ele foi lavrado em 2006, com base, e os créditos de 2003 e 2004, mas as informações foram pegas em documentos em 1999. Alega que a parcial excedente deveria ser tributada na pessoa física dos beneficiários, não na pessoa jurídica. Alegou também na impugnação que a multa foi desarrazoada e confiscatória e seria indevida a aplicação da Selic. A DRJ julgou procedente em parte, alegando que não houve cessamento de defesa nem fiscalização abusiva. Além disso, o auto de infração foi emitido por autoridade competente. A decadência seria aplicável ao lançamento e não para a auditoria, sendo que o AI levou em consideração os valores de 2003 e 2004. O dispositivo aplicável ao caso deve ser o artigo 674, deve ser, como foi feito, o artigo 674 do Rio 99, e não tributação sobre pessoa física, pois se trata de pagamentos sem causa e não lucros excedentes, salvo algumas situações que foram excluídas do lançamento pela DRJ. Foi procedente, em parte, o acordo da DRJ, em virtude de ela ter reconhecido que, efetivamente, alguns lançamentos contábeis se tratavam de lucros excedentes, distribuição de lucros excedentes e não de pagamento sem causa. Mas foi pouca coisa, né? O restante, a maioria, ela continuou entendendo. Sobre a multa confiscatória, a DRJ entendeu que o princípio do não confisco seria aplicável ao legislador e não ao executor da lei. E não cabe a análise de inconstitucionalidade sobre a Selic, pois há previsão legal para aplicação. Em relação ao recurso voluntário, a contribuinte basicamente transcreveu todos os argumentos. Então, foi basicamente uma cópia da impugnação, por isso que eu falei bastante da impugnação. Bom, agora eu vou para a questão da tempestividade. Lá no parágrafo 11 do meu voto.
Tendo em vista, com base no artigo 33, na constatação da data de intimação da decisão da RJ, folha 615, 19/1 de 2009, bem como do protocolo do recurso voluntário, folha 616, 18/2 de 2009, conclui-se que ele é tempestivo, motivo pelo qual conheço e no mérito passo a apreciar. Preliminarmente, fiscalização abusiva e cerceamento de defesa. De acordo com a contribuinte, ela teria sofrido fiscalização abusiva e cerceamento de defesa. A fiscalização abusiva teria ocorrido porque foram exigidos diversos documentos fiscais, inclusive vários em que já estariam em poder da Receita. Alegou que o cerceamento de defesa ocorreu em virtude de não ter acesso pleno a seus documentos, pois alguns estavam em poder de uma equipe de fiscais da Receita e outros se encontravam retidos por fiscais da Corregedoria, também da Receita Federal. Com base nos documentos acostados aos autos e sob a ótica do processo administrativo, não foi possível identificar, pela decorrência e desenvolvimento da fiscalização, que essa teria sido abusiva. Conforme se vislumbra, exemplificativamente as folhas 3 e seguintes, onde consta mandado de procedimento fiscal, foi constatado que os procedimentos exigidos pela legislação estão de acordo com a legislação respectiva para a execução da fiscalização, não sendo, assim, caracterizada como abusivo. O mesmo se aplica ao caso de cerceamento de defesa. As folhas 301 e 302, onde constam parte do termo de verificação fiscal e o termo de devolução de documentos, ambos assinados pela contribuinte e na mesma data de assinatura da notificação do lançamento, folhas 282, o que faz contar que a recorrente teria acesso a todos os documentos até então em posse da autoridade fiscal. É de se ressaltar ainda que a contribuinte foi intimada 3 vezes, folhas 188 a 189, 209 a 210, 218 a 219, pelo menos, para entregar documentos e se manifestar a respeito de determinadas situações apontadas pelos agentes fiscais. Desta forma, entende-se que os argumentos da requerente quanto a essa questão não procedem. Item 6. Decadência, fiscalização e distorção de base de cálculo. A recorrente alega, tanto preliminarmente quanto no mérito, que haveria decadência aplicável ao caso, uma vez que a autoridade fiscal teria utilizado informações do ano de 1999, mas a notificação de lançamento foi efetuada apenas no ano 2006. A DRJ ressalta que houve sim a utilização de dados de 99. A exemplo, cita-se a transcrição do texto utilizado nos documentos lavrados pela fiscalização para o acordo da DRJ, folha 591. Os registros contábeis evidenciam, abre aspas, os registros contábeis evidenciam, no início de 99, excesso de saldo na conta lucros acumulados, no valor de R$ 823.537,14, folhas 287 e 288, anexo 1, e planilhas de folhas 268 a 286, fecha aspas. As questões relativas à decadência são tratadas todas nesse tópico. Em tese, 3 poderiam ser as hipóteses de aplicação da decadência. A primeira se daria sobre a constituição do crédito constante no AI, a qual de pronto deve ser afastada, pois, sendo o lançamento efetuado no ano de 2006, sobre crédito de 2003 e 2004, então facilmente se verifica que não houve a consumação da decadência. A segunda seria a sua aplicação em relação à exigência da entrega de documentos, ou seja, em relação ao cumprimento de obrigações acessórias. O artigo 195, parágrafo único do CTN, dispõe expressamente sobre a questão da guarda de livros de escrituração, sendo a redação a seguinte: para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer dispositivos legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação de exibi-los. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal, os comprovantes dos lançamentos nele efetuados, serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações que se refirem. Ainda que a previsão disponha claramente sobre prescrição, poder-se-ia, em virtude do caráter instrumental dessas obrigações, entender que a decadência dos créditos também teria o mesmo efeito sobre elas. Contudo, a documentação estava disponível e foi entregue à fiscalização, o que não caracteriza nenhuma irregularidade, inclusive em sua análise.
A terceira hipótese seria a aplicação da decadência sobre ou em relação à utilização de informações comprováveis em poder da Receita Federal. Não se vislumbra, nesta hipótese e em virtude da decadência, a vedação de utilização de tais informações, uma vez, inclusive, que elas revelam a verdade material e a segurança jurídica, na medida em que demonstram o que houve e se a legislação foi cumprida adequadamente. Consequentemente, entende-se que a utilização de informação colhida legalmente no ano de 99 não distorce a base de cálculo. Dessa forma, não devem os argumentos da contribuinte quanto a esta questão ser acolhidos. Presidente, eu passo para o mérito agora, falando os preliminares. Não sei se querem votar alguma coisa ou discutir alguma coisa aqui. Não, eu acho que podemos continuar. Não sei se alguém está com uma dúvida, né, no relato dele. Não, acho que está bem claro o relato, Luciano. Vamos ao voto e a gente discute novamente. Item 7, do mérito agora. Capitulação legal inadequada e inobservância da legislação pela fiscalização. A recorrente alega que não houve capitulação correta dos dispositivos normativos aplicados ao caso. O correto, na visão da recorrente, seria enquadrar sua situação em distribuição de lucros excessivos, previsto pelo artigo 10 da Lei 9249/95. E não em pagamento sem causas ou a beneficiários não identificados, com fundamento no artigo 61 e parágrafos da Lei 8981/95. Desta forma, a cobrança deveria recair sobre as pessoas físicas beneficiadas e não sobre a contribuinte. Primeiramente, é para se constatar que a autoridade fiscal indicou o enquadramento legal no auto de infração, folhas 284. 2 pontos, artigo 61 e parágrafos da Lei 8981/95 e artigo 674 do RIR 99. Tal enquadramento está de acordo com a interpretação da autoridade, ou seja, que teriam ocorrido os pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados. Quanto ao fundamento para esta conclusão, a mesma pode ser encontrada em planilhas as folhas 323 e seguintes, na qual se encontram os seguintes valores pagos a pessoas diversas, os quais foram destacados pela DRJ, mas sem recolhimento de IR retido na fonte. Aí coloca ali o quadro, tal, né, os beneficiários, etc. Ressalta-se a observação feita pela DRJ sobre a forma como foram feitos os lançamentos contábeis pela contribuinte. Nos livros, quando houve distribuição de lucros para a pessoa física, eram utilizados os termos pagamento antecipado, lucro a sócio, entre aspas, essa expressão. Mas no caso dos pagamentos realizados à pessoa jurídica meta, o lançamento contábil utilizado era, abre aspas, crédito transferido, MTP, meta participações, interconta para grupo meta. Esta falta de clareza no lançamento contábil e o não esclarecimento da recorrente do porquê da transferência demonstra a impossibilidade de identificação de pagamento feito à referida pessoa jurídica. Apesar de alegar, a contribuinte não traz provas ou não consegue comprovar, ainda no recurso voluntário, que as transferências teriam sido efetuadas em virtude de distribuição de lucro excessivo e não pagamento sem causa. Dessa forma, entende-se que não há motivo para alteração do entendimento preconizado pela autoridade fiscal e pela DRJ. Item 8. Multa de ofício, confisco e aplicação da Selic. Quanto à alegação da contribuinte sobre ser confiscatória a multa de ofício no montante de 75%, bem como sobre a abusividade da aplicação dos juros de mora com base na taxa Selic, há de se reconhecer que a análise dessas questões seria a hipótese que se enquadraria no dispositivo da súmula 2 do CARF, que enuncia que não compete esse conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Nesse mesmo sentido, o artigo 26A do decreto 70.235 dispõe que fica vedado aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo fiscal, afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, não cabe análise de constitucionalidade no caso em questão. Sobre a aplicação da Selic, pode ser citado também decisões do STF sobre o caso, como se vislumbra na transcrição abaixo de uma dessas decisões. Aí só vou ler a parte lá que está em destaque, né? Enfim. O STF, ao apreciar o tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como legítima a utilização, por lei, da taxa Selic, como índice de atualização de débitos tributários. Partindo para a conclusão agora, diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário
para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos argumentos expostos acima. Pois bem, alguém quiser falar, levanta a mãozinha aí e vamos ver, para debater. Quer me pensar, ler um pouco? Não, tranquilo, está muito tranquilo, eu voto bem encaminhado. Muito bem feito o voto, Luciano, parabéns, está muito bem claro. Concordar com ele ou discordar faz parte do colegiado, agora o voto está muito bem feito. Tá? Então, Marco, por favor. Acompanho. Eu vou com o relator, presidente. Evandro. Acompanho o relator. Conselheira Júnia. Com relator. Conselheira Carmen. Com relator. Paula. Acompanho relator. Também acompanha, então, por unanimidade, negado provimento. Deixa eu ver se tem mais um caso aqui. Marco, tem 2 processos seus, que são do mesmo contribuinte. Aliás, já voltamos desse contribuinte, mas deve ser outra matéria, né? Provavelmente, certamente. Não, então, não é. Não é. Mas, então, porque está separado aqui, eu não sei. É que não é repetitivo. Esses aqui não sei por que carga d'água botaram competitivo. Não sei porque não puseram. Bom, de qualquer maneira, você analisou o processo, então vamos botar, vamos analisar. Ninguém analisou. Eu falei para a Paula até, terça-feira, comentei com ela que tinha esse julgamento, Paulo. É exatamente a mesma matéria, a mesma... Marco, pera só um pouquinho, para ficar registrado na gravação, né? Que as pessoas estarem sabendo o que a gente está falando. São os itens 89 e 90, Companhia Industrial de Cimento Apodi, relatoria do conselheiro Marco Rogério, que tem a palavra para esclarecer e depois partir para o relato e o voto. Presidente, esse processo aqui versa sobre, esses 2 processos, 89 e 90, versam exatamente a mesma matéria do processo 16 e sequentes, que são repetitivos, é o mesmo tributo, a mesma questão de discussão probatória, uma questão de fonte, onde o contribuinte declarou referente a um pagamento de um contrato de câmbio, onde a origem do contrato de câmbio não ficou bem provada, se era, envolvia alguma atividade de serviços ou era importação. O contribuinte pagou, recolheu, pediu compensação, foi denegado, aí em sede de impugnação, de manifestação de conformidade, ele traz um contrato de câmbio em inglês e outros elementos, mas mesmo analisando esse contrato de câmbio em inglês, a DRJ entendeu que não estava aprovado, inclusive no contrato de câmbio tinha a palavra serviços, tá? Serviços poderiam conotar outras atividades além da importação de mercadorias. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte novamente se reposiciona e não esclarece muito, e traz só umas DIs. E eu analisei, tentei fazer o confronto dessas informações para ver se haveria uma prova ali, não configura essa prova, já analisei o processo inteiro. Na terça-feira, quando nós julgamos esse processo, houve essa discussão. Metade do colegiado entendeu que seria prudente pedir uma diligência, a outra metade acompanhou minha posição, que não estava aprovado. Eu acho que houve uma certa... Não houve uma cautela adequada de fazer a demonstração de prova do contribuinte. E, então, eu mantive a posição desses processos também de negar provimento. Então, os 2 processos, então, na realidade, o meu voto é o mesmo do item 16, que foi julgado na terça-feira de manhã. Tá? Então, na realidade, além de ele trazer provas de inglês, tá? E isso a decisão da RJ já tinha dado comentado a respeito, também a demonstração que ele teve uma sustentação oral gravada na terça-feira, onde ele disse que está irrefutável. Não vi isso. Na sessão de terça-feira, o colegiado também olhou, alguns colegas olharam aí, eu acho que as provas também viram que não é irrefutável, tá? Então não está demonstrado, apenas anexou as provas e disse que isso aí está aprovado. A frase, toda a demonstração probatória dele é praticamente um parágrafo da peça recursal. Então, na realidade, eu superei até a questão da necessidade de retificação de TCTF, que foi uma parte da posição da DRJ, e ele parece que se preocupou na parte recursal só de arguir sobre isso, mas a questão probatória não trouxe.
Então, eu vou manter a minha posição original de que não demonstrou, apesar de estado várias vezes, não demonstrou adequadamente, trouxe elementos em inglês, e mesmo esses elementos em inglês, usando boa vontade para demonstrar, não demonstram nada, e então eu vou manter minha posição de negar provimento. Ô, Marco, a única coisa que eu queria chamar a atenção, você já falou, inclusive, no seu voto, né, que lá naquele caso do item 16, foi decidido por voto de qualidade, né, os conselheiros Leonardo, Pagano, Júnior, Paulo e Luciano votaram por converter o julgamento em diligência. E você está mantendo a sua mesma posição, exatamente igual ao que foi feito lá, é isso? Exatamente, presidente. Bom, então eu pergunto aos 4 conselheiros que naquela oportunidade votaram divergindo do relator para converter em diligência, se eles mantêm essa posição ou se modificam o voto, ou seja, vão manter a posição de converter em diligência, e o voto foi de qualidade, mantido a decisão aí, o acordo, o voto do Marco, e vocês votaram por converter em diligência, ou se vocês vão alterar o voto. Então, eu vou começar perguntando, naturalmente, para ficar registrado, pagando a posição do relator, como já aconteceu no mesmo contribuinte no item 16, é por negar provimento. Eu mantenho meu voto, presidente. No sentido de diligência. É. Perfeito. Evandro? Vou acompanhar o relator. Júnior? Vou fazer só uma ressalva aqui, né? Eu até levantei a mãozinha, a Júnior levantou antes de mim. A Júnior ia falar, mas pode falar, Paulo. É o seguinte, se a gente for olhar aqui, e aí eu queria só repisar isso e apontar o porquê que o patrono disse que as provas são irrefutáveis e que os valores batem. Se vocês olharem aqui no artigo 4 do contrato, ele está na página 25 da manifestação de inconformidade. Então, clicando aí na manifestação de inconformidade, na página 25, a gente vai ver na cláusula 4 que o valor do contrato era de 46.300.000. Aí, ele demonstra aqui, olha, no artigo 6, termos de pagamento. Como o número é número, né, eu acho que a gente não perde em olhar um pouquinho. Então, o primeiro pagamento, ele ia ser feito em 15% do preço total do contrato, correspondente a $6.945.000. E depois ele vai pagar em 8 parcelas mensais, sendo a primeira parcela de $694.500. Esses $694.500 batiam exatamente com o contrato de câmbio que foi realizado naquele outro processo. E depois ele vai pagar a segunda parcela, né, vai ser, aí ele fala 1,5% do preço total do contrato. E o restante de 12% vão ser pagos em 6 parcelas iguais de $926.000. E aí ele acosta o contrato de câmbio, eu até apontando aqui, e por que ele fala que os números são irrefutáveis? Porque o contrato do câmbio que está anexado aqui, ele traz no exato valor de uma dessas parcelas. Então, eu entendo aqui o que o patrono quis dizer quando ele diz que é irrefutável eu estou aqui, olha, o contrato de câmbio está na página 15, vocês vão ver, 694.500, que é exatamente o valor da prestação que está definida lá no contrato. Aí, o que a gente, e a minha proposta de conversão em diligência é porque depois ele traz a DI. E na DI ele demonstra que foram os equipamentos que foram comprados. Só que no contrato aqui, o contrato aponta para um anexo onde discriminam os equipamentos e as mercadorias compradas, né? E eu não vi aqui a lista dos equipamentos para que a DI fosse batida. De qualquer forma, de fato, o contrato de câmbio bate exatamente com o valor, o contrato de câmbio, né, o que foi realizado, bate exatamente com o contrato que foi assinado entre o contribuinte e o fornecedor. Em relação à prestação de serviço, dado a característica de alguns contratos, eu vejo que o serviço aqui é de comissionamento, e aí faz parte da entrega do equipamento, né? E se a gente vai ver aqui,
depois, quando a gente lê, tem garantias. Então, eu entendo, por converter em diligência, para dar para o contribuinte a oportunidade de trazer a tradução do contrato juramentado, que, no meu ver, no processo administrativo, ele poderia não ser necessário ser juramentado, até porque a gente estava falando muito de instrumentalidade das formas, né, da flexibilidade, mas, enfim, a gente poderia oportunizar ao contribuinte de trazer contrato com a tradução, para a gente poder julgar com segurança aqui. Eu não vejo eu vejo que há provas aqui muito concretas e substanciosas, né, de que realmente o contribuinte está correto. Eu só queria chamar a atenção para esse detalhe, porque realmente pela DI a gente não consegue avaliar se os equipamentos são os mesmos, mas pelo contrato de câmbio e comparando com a cláusula de termo de pagamento do contrato, a gente vê que o valor é exatamente o mesmo. Júlia, queria falar? Não, eu já posso falar. Eu queria comentar só. Pode falar, Marco. Na verdade, assim, a DRJ explorou esse aspecto, Paulo. A DRJ, inclusive, numa boa vontade, traduziu o contrato, e lá o contrato fala, e tu traz essa vertente que eu acho interessante mesmo, que o contrato envolve a aquisição de mercadoria, máquinas, equipamentos e serviços. Tá? Essa definição de serviços, o contribuinte, no momento, trouxe, e ele está ciente disso. Aí, tu traz essa perspectiva, né? Pô, serviço deve ser um pós-venda, de repente. Não, isso não foi claro. E a questão do pagamento, que parte de uma das parcelas, é que esse pagamento faz parte, uma parte do contrato como um todo. Então, não é um pagamento específico, tá? Se o contrato fala em serviços como uma parte do seu componente, tá? O contrato é lá 40 milhões, eu me lembro de dólares, e ele fala que envolve aquisição de maquinaria, equipamentos e serviços, tá? Isso a gente já está aqui traduzindo, tá? Aí, ele também envolve pagamento de várias parcelas, e a parcela aqui em discussão é uma, então eu não posso definir que aquela parcela é aquisição de mercadoria, tá? Então não tem condições de fazer essa vinculação. E segundo aspecto da DI, é que a DI não bate nem com o total do contrato. Se nós somarmos todos os valores da DI, lá está bem abaixo do valor total do contrato. Quer dizer, isso não prova nada que aquela parcela é isso ou aquilo, ou que o contrato também não tenha serviços. E tendo uma parcela de serviços, tá, as provas até agora, que estão nos autos, é que envolve uma parcela de serviços. Quais os serviços que são? Aí é outra discussão. Tá? Então, até agora, as provas levam essa tônica de serviços. Envolvendo uma parcela de serviços, caberia a retenção de fonte. Tá? Mas, claro, se o contribuinte aí trouxer embargos, uma demonstração cabal, ele diz que é cabal a demonstração. Eu não vi isso. Eu peço até desculpas ao contribuinte que tiver ouvido aqui pela minha ignorância. Mas não vejo essa demonstração cabal. Mas se ele trouxer esse de embargos, um esclarecimento adequado, claro que vai ser apreciado. Eu só trago aqui um ponto, na cláusula 9.1.2 do contrato, né, que está na página 28, a gente vê, olha, que o vendedor, ele cumpriu, né, com as partes do contrato, e aí o equivalente, aqui está dizendo o seguinte, dentro desse preço do contrato, 95% é equivalente a equipamento. Dá uma olhadinha ali na cláusula 9.1.2. Então, de fato, né, como a gente vai ver aqui, o contrato é um contrato de compra de equipamento. Tem uma pequena parte de comissionamento, né, que inclusive aqui, né, quando a gente vai ver o que o contrato inclui, e aí a gente, eu vou ver aqui qual é a cláusula que estabelece, porque depois ele fala de outras partes do pagamento, mas aqui o que o contrato inclui, a gente vai ver que está na cláusula número 2.4. Ah, não, minto. 2.2. 2.1, que são as entregas, né, do vendedor.
maquinária e equipamento, depois documentação de manufatura, para que, aí tem os anexos, né, e aí ele vai prestar essas informações, deve ser para montagem, lista e especificações do maquinário, para ser comprado, que vai ser comprado pelo contribuinte, documentação de manufatura, e aí depois tem inspeção de fabricação local, que é essa parte, e aí depois o comissionamento de acordo com o artigo 5º. Então, você vê que realmente é um contrato de venda de equipamento, mas que inclui a fiscalização depois da montagem, deve ser para o perfeito, e o comissionamento, que é o lançamento, dizer, olha, está pronto para uso. Então, se a gente for observar o contrato, e aí eu entendo que o contrato está em inglês, ainda que a DRJ tenha tido a boa vontade de traduzir, eu acho que o contribuinte pecou por não ter trazido a tradução do contrato para análise. Mas que se a gente for dar uma olhada no contrato e depois ver o contrato de crédito, de câmbio, dá para ver aqui que existe uma prova consistente, na minha opinião, né? É o que eu estou olhando aqui. De fato, eu acho que, de novo, como o conselheiro Marco apontou, a ADI, ela traz equipamentos que não são, que aí é difícil a gente entender, porque não está no anexo aqui, mas o contrato de câmbio, que é o que a gente está discutindo, ele bate com o valor do contrato e 95% do preço do contrato se refere a equipamento. Então, eu acho difícil aqui a gente simplesmente ignorar, né, esses fatos. Mas... De qualquer maneira, Paula, é difícil ignorar assim, mas também é difícil concluir que está correto, né? Porque o próprio relator já falou que também, somando inclusive as DIs, não chega nessa informação. Quer dizer, de fato, aquele velho assunto que a gente já tratou, as provas têm que ser trazidas de forma ordenada para que o relator possa, sobre elas, chegar a alguma conclusão, senão fica difícil. De qualquer maneira, como o próprio relator acabou de dizer, se o contribuinte tiver essas informações, que são até consistentes pelo que você falou, os embargos seriam os caminhos naturais aí para que se possam ser analisados novamente, né? Então, é apenas isso, porque acho que a sua posição está muito coerente, mas o do relator também, ele debruçou sobre o processo, e na convicção dele isso não dá para dar provimento. Então, foi nesse sentido o voto dele. Então, recapitulando, ele vota por negar provimento, o Pagano divergiu, o Evandro acompanhou, conselheira Júnior. Eu acompanho a divergência. Carmen. Eu acompanho o relator. Perfeito. Conselheira Paula. Com a divergência. E conselheiro Luciano? Com a divergência, presidente. Então, eu acompanho o relator por voto de qualidade e foi negado o provimento. Bom, nós vamos encerrando aqui agora. Só temos 2 processos para após o almoço, então vamos voltar. Eu já tinha votado nesse processo, Conde? Como? Eu já tinha votado nesse processo, já, né? Eu já tinha votado, você votou acompanhando o relator. Ah, tá. No item 16, é exatamente a mesma situação, foi até colocada pelo Marco. Tá? Ah, tá. Ok. Então é o seguinte, nós vamos encerrar a sessão agora. Eu gostaria que a Janaíne permanecesse 1 minuto depois do encerramento da gravação, para a gente trocar uma ideia aqui a respeito do horário. Então, estamos encerrando as sessões dessa quinta-feira da manhã, retornamos às 13 horas. Julgamento encerrado nesse momento.